Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o professor Jones e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês duas questões bastante interessantes que envolvem determinados padrões com potências e raízes. Para a gente começar, eu separei essa questão de número 1 aqui. Ela pergunta qual é o menor valor inteiro que se deve multiplicar por 120 para obter um quadrado perfeito. E depois ela pergunta qual a raiz quadrada do número obtido. Gente, se você só sabe resolver raiz quadrada utilizando o método de multiplicar, provavelmente você vai ter muita dificuldade para fazer essa questão. Você vai testar alguns valores, obviamente, você vai sair testando multiplicações, 120 vezes 1, 120 vezes 2, e você vai multiplicar, uma hora você vai obter um quadrado perfeito. Mas é provável que você tenha bastante dificuldade para chegar nesse número aí. Bom, a maneira ideal para a gente resolver essa questão é a gente pensar na possibilidade de fatoração, tá certo? Então, uma das maneiras de a gente calcular a raiz quadrada de um número é fatorando esse número. Eu vou fazer isso então com esse 120. Eu sei que ele não é um quadrado perfeito, mas aí o que eu vou fazer? Eu vou fatorar esse 120, e aí fatorando esse 120 nós vamos entender qual é o padrão escrito nesse número. Bom, fazendo isso eu vou ter o seguinte, olha só. 120, quando eu fatorar, ele dá para dividir por 2, né? Então 120 dividido por 2 dá 60. 60 dá por 2, que dá 30. 30 dá por 2, que dá 15. 15 não dá por 2, né? A gente sabe que 15 dá por 3, que dá 5. E 5 só dá por 5, que dá 1. Nesse caso, se a gente der uma olhada, ó, a gente tem 2 elevado a 3. A gente tem 3 elevado a 1. E a gente tem 5 elevado a 1. Bom, para eu ter um número quadrado perfeito, é aqui que vai morar o segredo, tá? Então, eu tenho que olhar esse resultado e entender que tipo de resultado eu preciso para obter um quadrado perfeito. Para eu obter um quadrado perfeito, eu preciso que todos os expoentes eles sejam pares. Então, quando eu fatorei o 120, eu descobri que 120 vale 2 elevado a 3, vezes 3 elevado a 1 e vezes 5 elevado a 1. Para que esse número ele seja um quadrado perfeito, eu necessito que todos os expoentes sejam pares. Então, se é necessário que todos os expoentes sejam pares, teoricamente, o que é que eu preciso então? No mínimo, eu preciso de mais um 5, para que esse expoente do 5 passe a ser 2. Eu preciso de mais um 3, para que esse expoente do 3 ele também passe a ser 2. E eu preciso também de mais um 2, para que esse expoente do 2 ele passe a ser 4. Tá certo? Então, na prática, eu preciso aumentar 1 em cada expoente, pelo menos, tá bom? E aí eu teria o menor valor. Então, o menor valor, que é o que a questão me pede, ele vai ser obtido se eu aumentar 1 em cada expoente. Então, para aumentar 1 em cada expoente, o que é que eu vou precisar? Eu vou precisar multiplicar esse número por 2. E aí eu aumento 1 nesse expoente. Eu vou precisar multiplicar esse número por 3. E aí também eu vou aumentar 1 nesse expoente. E também eu vou precisar multiplicar esse número por 5. E de novo eu aumento 1 nesse expoente. Fazendo isso, aí eu deixaria de ter 120, obviamente, né? Deixa de ser 120 aqui. E eu passo a ter 2 elevado a 4. Aqui eu tenho 2 elevado a 4. 3 elevado a 2. É um daqui com um dali. E eu passo a ter 5 elevado a 2.
E agora, de certeza, esse resultado, que não é mais 120, ele agora é um quadrado perfeito, certo? Então, para obter um quadrado perfeito, eu preciso multiplicar por isso daqui, ou seja, eu preciso multiplicar por 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3 vezes 5 dá 30. Então, eu preciso multiplicar esse número por 30. E aí eu obtenho um quadrado perfeito. Na letra B, eu quero saber qual é a raiz quadrada do número obtido. E aí é muito fácil. Porque para eu obter a raiz quadrada desse número, que é esse número que você vê aqui, a raiz quadrada, basta que eu divida os expoentes por 2. Quer dizer, a raiz quadrada de 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2 decorre da simplificação dos expoentes com esse índice 2 aqui da raiz quadrada. Então, quando eu simplificar 4 que tem aqui por 2, vai dar 2, e eu vou ter no resultado 2 ao quadrado. A mesma coisa com os outros números. Então, quando eu simplificar esse 3 elevado a 2, esse expoente 2 com esse 2, eu vou ter ali no resultado da raiz 3 elevado a 1. E quando eu simplificar 5 elevado a 2 ali, esse expoente 2 com esse índice 2, eu também vou ter 5 elevado a 1. E aí o resultado disso é, vamos lá, 5 que dá aqui, vezes 3, 15. E esse resultado é 4. Então, 4 vezes 3 vezes 5 vai me dar 60. Então, aqui, esse resultado é igual a 60. Esse é o valor da raiz quadrada, 60. Vejam que é uma questão relativamente simples, mas que se você não entende esse padrão que tem por trás da ideia da fatoração no número, você provavelmente teria muita dificuldade para fazer. E aí você teria duas dificuldades. Você teria dificuldade para entender primeiro qual é o número que você deve multiplicar, né? Porque esse número ele está atrelado diretamente a esses expoentes. E depois que você obtivesse isso, se você não entende como calcula a raiz quadrada desse jeito, que é assim muito simples realmente, você teria outra dificuldade, que era multiplicar tudo isso para poder chegar no valor da raiz quadrada. Então, depois de multiplicar, a raiz quadrada provavelmente seria muito simples, porque multiplicando isso daria 3.600. E a raiz quadrada de 3.600 é muito tranquila de se calcular. Uma outra questão bem semelhante a essa que eu trouxe aqui para vocês, é essa que vocês já conseguem ver aí. Nessa questão, bem semelhante mesmo, eu pergunto qual é o menor número inteiro que você deve multiplicar por 150 para obter um cubo perfeito. E aí, o raciocínio é o mesmo, quer dizer, eu quero obter um cubo perfeito, agora não é mais um quadrado perfeito. O que é que eu preciso então? Vamos dar uma olhada. Eu vou simplesmente fatorar esse 150, e aí quando eu fatorar esse 150, eu vou entender qual é o padrão que tem por trás desse 150. 150 dá para dividir por 2, dá 75, né? 75 não dá mais para dividir por 2, 75 dá para dividir por 3, dá 25. 25 não dá mais para dividir por 3, dá para dividir por 5, e dá 5. 5 é um número primo, só dá para dividir por ele mesmo, dá 1. E aqui, observando o padrão, eu tenho 2 elevado a 1, vezes 3 elevado a 1, e o 5 apareceu duas vezes, então eu tenho 5 elevado a 2. Bom, qual é a magia por trás de um cubo perfeito? Um cubo perfeito, ele precisa que todos os seus expoentes sejam divisíveis por 3. Diferente do quadrado perfeito, que a gente acabou de ver na questão anterior, que eu preciso que os expoentes sejam pares, para que eles possam ser divididos por 2, né? Essa é a magia. Aqui eu preciso que os expoentes eles sejam divisíveis por 3. Tá bom? Então, todos os expoentes, para que eu tenha um cubo perfeito, eles precisam ser divisíveis por 3. Nesse caso, então, eu preciso ainda acrescentar 2 nesse expoente da base 2
e eu preciso acrescentar 2 nesse expoente da base 3. Então, para que esse número ele seja um cubo perfeito, eu vou precisar multiplicar isso daqui por 2 ao quadrado, para que esse expoente ele aumente 2, e aí ele se torne 3. Vou precisar multiplicar por 3 ao quadrado, para que esse expoente aumente 2 e passe a ser 3. E no 5 aqui eu vou precisar multiplicar por 5 elevado a 1. E aí quando eu multiplicar por 5 elevado a 1, o expoente ele passa a ser 3 e eu tenho 5 ao cubo. Bom, nesse caso então, como eu só quero saber qual é o menor número que se deve multiplicar, então o menor número que eu posso multiplicar, o menor número inteiro, é esse número que você vê aqui embaixo, ou seja, 2 ao quadrado dá 4, vezes 3 ao quadrado dá 9, vezes 5 elevado a 1 dá 5. Então, 4 vezes 9 vezes 5 é 180, né? 4 vezes 9 é 36. 36 vezes 5 é 180. Então, eu preciso multiplicar por 180. Gente, se essa questão me pedisse, né, como na anterior, qual a raiz cúbica do número, já que esse número é um cubo perfeito, então se ela me perguntasse qual a raiz cúbica do número, também era bem simples, porque quando eu multiplico, você entendeu aqui que eu vou passar a ter 2 ao cubo, vezes 3 ao cubo, e vezes 5 ao cubo, né? Os expoentes eles ficaram todos iguais a 3 e eu tenho aqui uma raiz cúbica. Basta então simplificar, como todo mundo é 3 ali, você simplifica esse 3 que está fora por todos os 3 que estão dentro da raiz, e o resultado seria 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. Então, esse seria o valor da raiz cúbica, se você quisesse a raiz cúbica, mas aí você quer o número. Então, o número é esse número que você está vendo aqui. O número é 180. Bom, gente, eu espero que vocês tenham conseguido entender essas duas questões. Elas são bastante simples, mas são questões bastante interessantes para a gente entender melhor essa ideia de potenciação e, de uma forma especial, o significado que a potência tem quando ela está associada a uma raiz quadrada. Se você gostou do vídeo, deixa um like. A gente se encontra então aí mais adiante para falar mais de potência, para falar mais de raiz, para falar mais de matemática. Valeu, um abraço.